Será que todas as enfermidades são causadas por pecado na nossa vida? Hoje nós vamos esclarecer isso através daquilo que a Palavra de Deus nos diz. Nós vamos olhar para a Palavra de Deus e vamos ver quais são as origens, as causas das enfermidades na nossa vida. E no final, nós vamos estar orando pelos enfermos. Eu convido você a assistir esse vídeo e participar dessa oração conosco em nome de Jesus. Olá, meus irmãos em Cristo, que alegria, que satisfação estar aqui para compartilhar a Palavra de Deus. Hoje nós queremos falar sobre as enfermidades, as doenças. Será que uma doença é resultado de pecado na nossa vida? Nós vamos falar sobre isso e vamos olhar para isso, esclarecer isso diante daquilo que a Palavra de Deus nos diz. Mas antes de fazermos isso, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu joinha, porque isso vai nos ajudar muito aqui na divulgação da Palavra de Deus através deste canal. E eu quero agradecer às pessoas que têm se inscrito, que têm compartilhado, que têm deixado o seu like. Muito obrigado pela sua participação. Isso faz com que a Palavra de Deus chegue a mais pessoas. Seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez. Vamos lá. As enfermidades. Algumas pessoas pensam que as enfermidades elas são causadas por pecado. É verdade, tem pessoas que pensam isso, crentes, cristãos, que pensam que quando o indivíduo está doente, está enfermo, é porque ele está em pecado, tem algum pecado na vida dele. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Muito bem, antes de nós falarmos sobre as causas espirituais das enfermidades, eu quero só destacar aqui que algumas enfermidades têm causas naturais. E nós precisamos, antes de olhar para o aspecto espiritual, nós precisamos entender essa situação também do ponto de vista humano, científico. Vamos fazer isso então, para que depois nós possamos aprofundar aqui o nosso entendimento sobre a causa das enfermidades. Muito bem, olhando do ponto de vista humano, nós precisamos entender que existem algumas causas que são naturais. Por exemplo, envelhecimento da pessoa. O envelhecimento natural, faz parte da vida do indivíduo o envelhecimento. Nós estamos nesse mundo aqui e estamos a cada dia ficando mais velhos. E a velhice, o envelhecimento, traz algumas enfermidades oportunas que vão se instalando no nosso corpo por causa da nossa debilidade física. Por exemplo, artrite nos ossos é uma doença muito comum entre os idosos, dificuldade com a visão, catarata, por exemplo, é uma enfermidade que surge com a idade. A dificuldade com a audição também, muitos idosos começam a não ouvir direito, começam a ter problemas de audição, problemas na coluna e por aí vai, uma série de enfermidades que são naturais, consequência da velhice, do envelhecimento. Um outro motivo natural, uma outra causa natural, são os hábitos inadequados. Muitas pessoas possuem hábitos que são danosos para a sua saúde, para o seu corpo físico. Por exemplo, o uso do tabaco, do fumo, né? E pessoas que fumam cigarro. Muitas pessoas sofrem com isso, inclusive com câncer de pulmão. Eu conheci algumas pessoas, crentes, que morreram de câncer no pulmão por causa do cigarro. Pessoas que fumavam antes de se converter a Cristo e depois que se converteram deixaram o cigarro, mas mesmo assim, anos depois, surgiu um câncer no pulmão e inclusive muitos desses que eu conheci vieram a falecer por causa desse câncer no pulmão, por causa daquele período da vida que usou cigarro. O indivíduo que bebe, alcoólatra, né, pode ter uma cirrose hepática. Então tudo isso são coisas que podem afetar, né, o nosso corpo, são hábitos inadequados. Uma pessoa, por exemplo, que bebe pouca água, não hidrata o seu corpo, pode ter problemas também. Ou que come muitos doces, pode depois vir a sofrer de diabetes, né? O indivíduo que come demais sofre com a obesidade. O indivíduo que não come verduras, legumes, comidas variadas, acaba ficando desnutrido em determinadas áreas da sua vida. Então são hábitos que a pessoa adquire que são danosos para a sua saúde e que causam enfermidades. Então nós temos que entender isso também e temos que assumir essa nossa responsabilidade, mesmo como crentes em Cristo Jesus. Temos que estar cientes disso.
Uma outra causa natural é a influência do ambiente. Muitas pessoas que ficaram expostas a algum tipo de contaminação, por exemplo, pessoas que trabalham em minas de carvão também sofrem com problemas de bronquite, de asma e até câncer no pulmão também. Então isso é muito comum. Pessoas que moram do lado de usinas, né, que produzem algum tipo de contaminação no ambiente, na água, a pessoa bebe daquela água, então pode se contaminar também, não só usinas, mas fábricas de produtos químicos e assim por diante. Então, uma série de fatores no ambiente. O indivíduo que vive numa cidade muito poluída também pode sofrer algum tipo de enfermidade por causa disso. Então, é uma origem, digamos assim, natural. Não podemos dizer que é natural, porque não faz parte da natureza, né? Mas que é um processo natural, né? O indivíduo está exposto àquilo e acaba, então, por sofrer essa enfermidade por causa dessa exposição. E uma última aqui, causa natural, que eu quero destacar, é a herança genética. Existem algumas enfermidades que são herdadas geneticamente pelas pessoas. As pessoas herdam aquela propensão para aquela doença, seja a doença que for. Existem muitas doenças que são adquiridas de forma genética, passadas de pai para filho e assim por diante. Então, isso são causas naturais. Pois bem, estabelecido isso, vamos ver as questões espirituais. Vamos ver a origem, a causa espiritual das enfermidades. Então tá. Voltando àquela pergunta que eu fiz aqui no começo, será que toda doença é causada por pecado? Não, nem toda doença é causada por pecado, mas há doenças, sim, que são consequência de pecado na nossa vida. E aqui eu quero trazer um texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, onde nós temos a história aqui, onde Jesus cura um paralítico. E depois que ele cura esse paralítico, aqui no versículo 14, ele diz algo muito interessante para esse paralítico. Ele diz assim: mais tarde, o texto diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Veja só o que Jesus diz para ele aqui: para que ele não peque mais, para que não aconteça coisa pior. O texto nos dá a entender aqui que este homem estava sofrendo dessa paralisia, estava enfermo, tinha essa enfermidade por causa de pecado. Eu estou citando apenas esse exemplo, mas nós temos inúmeros exemplos na palavra de Deus de pessoas que vieram a sofrer algum tipo de enfermidade por causa de pecado na sua vida. Então, essa é uma causa, mas não é a única causa. Não é o fato de você estar enfermo que é porque você pecou. Não, não necessariamente. Existem outras causas também. E aqui então eu quero destacar a segunda. A segunda causa é atuação demoníaca. Em Mateus capítulo 12, no versículo 22, Jesus cura um homem que é cego e mudo. Ele não consegue ver e ele não consegue falar. E o texto nos diz aqui que isso é causado por um demônio. Veja só, Mateus capítulo 12, versículo 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. No texto paralelo lá de Lucas capítulo 11, diz que Jesus expulsou o demônio desse homem. E ao expulsar o demônio desse homem, a enfermidade cessou na sua vida. Sim, meu irmão e minha irmã, existem enfermidades que são causadas por atuação demoníaca. O interessante é que 2/3 das enfermidades que são mencionadas aqui nos evangelhos, 2/3, meus irmãos, cerca de 2/3 são causadas por demônios. E as pessoas, ao serem libertas da atuação demoníaca, elas então são curadas. Então existem enfermidades que sim, são causadas por atuação demoníaca. E nós temos que estar atentos a isso, porque Satanás muitas vezes se lança contra nós dessa forma. Então tá, nós estamos vendo aqui 2 causas espirituais para o surgimento de uma enfermidade: o pecado na vida de um indivíduo e a atuação demoníaca. Agora, isso significa então que se você está enfermo, se eu fico enfermo, é porque eu pequei ou porque eu tenho um demônio agindo na minha vida? Não, não necessariamente. Existe uma terceira razão pela qual muitas vezes surgem enfermidades na nossa vida, que é o propósito de Deus. Eu quero que você veja só o texto de João, capítulo 9,
onde Jesus cura o indivíduo. E Jesus aqui faz uma declaração para ele muito interessante. Aliás, não para ele, faz para os seus discípulos, muito interessante. João capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Olha a pergunta que os discípulos fazem. Eles olham aquele homem cego de nascença e eles pensam: ele não pode ter pecado para que se tornasse uma pessoa cega. Então essa cegueira não é consequência do pecado dele, porque ele nasceu cego. Então deve ser consequência do pecado dos pais dele. Então veja só, esse era o pensamento da época. E muitas vezes esse pensamento está dentro das nossas igrejas, onde as pessoas pensam, olham para alguém que tem uma enfermidade e já pensam: tem pecado na vida dele. Ou, como no caso aqui, pecado na vida dos pais. Então os discípulos perguntam: quem pecou, ele ou seus pais? Agora veja o que ele diz no versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Deus tinha um propósito com essa enfermidade. E depois, aqui mais tarde, Jesus cura este homem. E este homem então serve como testemunho e traz glória ao nome do nosso Deus. Então veja só, meu irmão e minha irmã, muitas vezes Deus tem um propósito com a enfermidade. Deus quer trabalhar na nossa vida através daquilo. O apóstolo Paulo também diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que ele tinha um espinho na carne. E ele orou ao Senhor e pediu que o Senhor curasse ele desse espinho. A maioria dos comentaristas acreditam que era uma enfermidade que ele tinha nos olhos. E ele então pede ao Senhor e por 3 vezes o Senhor diz para ele não. E fala para ele: a minha graça te basta. E Deus permite aquela enfermidade na vida dele para que ele não se ensoberbecesse, não se orgulhasse, não se tornasse altivo por causa das revelações, das grandes revelações que Deus estava dando para ele. Então, muitas vezes Deus tem um propósito na enfermidade. Nós precisamos descobrir qual é este propósito, qual é o propósito de Deus para a enfermidade. O que o Senhor quer comigo, o que o Senhor quer fazer em mim ou através de mim com essa situação. Então, essa pergunta nós precisamos fazer para o Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu quero orar por você hoje. Eu quero interceder por você que está passando por um período de enfermidade. Ou você tem alguém, um familiar na sua vida que está passando por esse momento de enfermidade. Eu quero orar nesse momento por você. Quero colocar diante de Deus a sua situação. E quero pedir, se isso é consequência de pecado na sua vida, vamos pedir que o Senhor te cubra com a sua graça, com o seu sangue, com a sua misericórdia. Vamos pedir isso para o Senhor. Se é uma atuação maligna, vamos pedir que o Senhor traga libertação na tua vida, que esses demônios batam em retirada em nome de Jesus. Agora, se é um propósito de Deus, se é algo que Deus quer fazer através de você, quer que o nome dele seja glorificado através da sua vida, vamos orar para que isso aconteça e você possa ver isso na sua vida. Amém, meu irmão e minha irmã? Vamos orar agora nesse momento? Se você tem um familiar, um amigo, se una a mim nessa oração, vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero em nome de Jesus Cristo aqui te pedir, Senhor, para aquelas pessoas que estão aqui ouvindo, assistindo esse vídeo, Senhor, e têm sofrido com uma enfermidade, ou conhece alguém que tem padecido de uma enfermidade, nós queremos te pedir agora, Deus, em nome de Jesus, se essa enfermidade é resultado de pecado na vida dessa pessoa, eu quero te pedir que o Senhor cubra essa pessoa com o teu sangue, Jesus, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre a vida dela, perdoe os seus pecados, que ela se volte para ti e peça perdão dos seus pecados, ó Deus, e receba o perdão do Senhor na sua vida, Senhor. Se ela administrou mal, ó Deus, a sua vida, fumou, bebeu, se alimentou mal, teve maus hábitos, Senhor Deus, que o Senhor perdoe também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço isso, que o Senhor cubra essa vida com o teu sangue, com a tua graça e com a tua misericórdia, Senhor. E eu quero te pedir também, se tem alguém aqui, Senhor Deus, se tem alguém aqui, Senhor Deus, que tem uma enfermidade, eu tenho um familiar que tem uma enfermidade causada por um demônio, eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, envia os teus anjos ali naquele lugar agora, Senhor, repreende esses demônios, Senhor, manda eles embora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que esse demônio bata em retirada, Senhor, e que essa enfermidade vá embora em nome de Jesus.
e que essa enfermidade saia em nome de Jesus, e que esse espírito maligno saia e leve embora tudo que pertence a ele. Em nome de Jesus Cristo eu te peço isso, Senhor. Ó Deus, se tem alguém aqui também, Senhor Deus, sofrendo por uma enfermidade, Senhor Deus, ou que conhece alguém que está sofrendo por uma enfermidade, Senhor Deus, e o Senhor tem propósito nisso, revela, mostra, Senhor Deus, e cumpre o teu propósito através disso. Dá paz a essa pessoa, dá capacidade para ela de atravessar por esse momento, Deus, de dificuldade e de luta, Senhor Deus, e encontrar o teu propósito no fim de tudo isso, Senhor. Que a tua alegria, Senhor Deus, o consolo e o conforto do teu Espírito venha sobre essa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja contigo, te dando cura, te dando saúde. Em nome de Jesus. Fique bem, fique em paz, fique com Jesus. Amém.